O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, no segundo domingo da Páscoa, conhecido como Domingo da Misericórdia, o Santo Evangelho nos apresenta a aparição de Jesus no domingo da ressurreição, que não está presente Tomé. E depois, na segunda parte do Evangelho, Jesus, que aparece 8 dias depois, está presente Tomé. Interessante nós observarmos a primeira parte, Jesus ressuscitado, que deixa para nós frutos da sua ressurreição, e que nós ainda hoje desfrutamos desse legado de Cristo. Por diversas vezes, Cristo ressuscitado aparece e diz aos apóstolos: A paz esteja convosco. Primeiramente, recebemos de Deus a sua paz. Muito mais do que a tranquilidade das coisas, é de fato a presença constante de Deus em nossa vida. A paz que vem do Senhor. Essa paz que nós buscamos. Estarmos entregues totalmente à sua vontade. Quando nós recebemos de Deus essa paz, significa que todas as dificuldades, as tormentas da vida, todas elas vão se acalmando. Porque nós podemos contar sempre com o Senhor que está presente em nossa vida. Essa também deve ser a nossa oração. Acalma, Senhor, a minha tempestade. Acalma, Senhor, o meu ânimo. Acalma o meu coração, para que eu possa desfrutar sempre da sua paz.
Ao longo da vida, ainda que tenhamos altos e baixos, a paz de Cristo sempre nos acompanha. Nós sentimos sempre a sua presença constante em nossa vida. Se o Senhor quer estar presente em nossa vida, dando-nos a paz, Ele também nos deixa um segundo fruto da sua ressurreição, o Espírito Santo. No Evangelho de João, de modo especial, no domingo da ressurreição, Jesus dá o Espírito Santo aos seus discípulos. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Fruto da cruz do Senhor. Depois de Jesus ter passado por todos os sofrimentos, ter entregue a sua vida ao Pai, por amor a nós. O Pai, por amor, ressuscita o seu Filho. E ressuscitado, Ele nos dá o Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo em nossa vida é nos santificar. Ou seja, é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos a alegria de dizer que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser no Espírito Santo. Se nós fazemos caridade, somos generosos, somos misericordiosos, é graças à ação do Espírito Santo. Por isso nós recebemos, de modo especial, no batismo, o Espírito Santo. E nós confirmamos efusivamente no dia do nosso crisma. Porque nós somos frutos da ação do Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona, que nos motiva cada vez mais a viver a vida cristã. Por isso, a paz que vem de Deus, essa paz dá-nos o Espírito Santo. E auxiliados pelo Espírito Santo, nós conseguimos discernir o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Santo Inácio de Loyola nos ensina que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para nós discernirmos a vontade de Deus. Nós não podemos jamais tomar decisões precipitadas, porque nós estamos tão alegres, eufóricos, e nem podemos tomar uma decisão porque estamos contrariados, estamos tristes. Não é ao sabor das paixões que deve determinar nossas escolhas, mas única e exclusivamente pela graça do Espírito Santo. Perguntar ao Divino Espírito Santo: qual decisão devo tomar? Depois de depurar, de purificar todas as alegrias, todas as tristezas, você consegue discernir. É isso que devo fazer. É isso que vou tomar como decisão, como critério em minha vida. Se nós levássemos mais a sério a intimidade com o Espírito Santo, não erraríamos tanto quanto nós erramos ao longo da vida. Porque boa parte das coisas que nós decidimos não são objetivas e claras, mas é fruto apenas de um instante, de uma paixão, de uma emoção que brotou em nosso coração. E naquele instante, turvados pelas nossas emoções, nós decidimos errado. Isso é importante nós seguirmos diariamente este conselho, para que tenhamos a maior intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias rezar a oração do Espírito Santo, nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, significa que em nossas decisões nós estaremos sempre pautados pela vontade de Deus e não pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Um terceiro aspecto, terceiro fruto da ressurreição. Jesus que diz aos apóstolos, após soprar-lhes o Espírito Santo: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Nisso a igreja viu o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Porque nós reconhecemos que somos frágeis, somos limitados e que nós pecamos. E que nós precisamos ser perdoados. E somente no Espírito Santo é que nós reconhecemos os nossos pecados. Pois é Ele que nos mostra e nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que vem e nos auxilia com a sua graça para dizer: eu sou pecador, eu preciso de mudança, eu preciso de conversão. Portanto, eu vou procurar o sacerdote para confessar os meus pecados. E confessando os meus pecados, eu tenho a graça do Espírito Santo para me auxiliar na minha mudança de vida, na minha conversão. Quando nós de fato estamos em amizade, em união com Deus, que nós chamamos estado de graça, significa que nós temos maiores condições de ser fiéis ao Senhor. Nós estamos em estado de graça, em união com o Senhor, recebendo o seu corpo e sangue, participando assiduamente da Santa Missa.
nós estamos trilhando um caminho seguro de salvação. A grande pergunta que fica é: será que de fato eu tenho criado ao longo da minha vida essa intimidade com o Espírito Santo? Ou eu tenho levado a minha vida sem rumo, de acordo com as situações, de acordo com as minhas emoções, com as minhas paixões? Eu não posso continuar errando o caminho. Eu não posso continuar errando o alvo. Eu preciso voltar-me ao Espírito Santo, para que Ele conduza as minhas escolhas, para que Ele conduza os meus passos. Porque Jesus se entregou na cruz precisamente para dar-nos o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser santificados ao longo da nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos pedir a Deus a paz que só Ele pode nos dar, o Espírito Santo que sempre possa nos conduzir a tomar as decisões corretas ao longo da nossa vida. Sejamos nós dóceis à ação do Espírito Santo, que nos conduz e quer nos levar cada vez mais à salvação. E se nós, auxiliados pelo Espírito Santo, possamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los para estarmos em íntima união com Deus. E nós possamos sempre querer estar perto de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, um segundo aspecto na nossa reflexão: se tem os frutos da ressurreição, Tomé, em seu coração, duvida, porque ele não acredita que Jesus apareceu aos seus irmãos. Só acreditarei se eu colocar as mãos nas suas chagas. Ou seja, a dificuldade de tantas pessoas em crer, em reconhecer Jesus em sua vida. Assim também nós, muitas vezes, podemos, turvados, obscurecida a nossa razão, o nosso olhar, pelas tristezas, pelas dificuldades, também nós iremos padecer da dificuldade de crer e reconhecer Jesus em algum instante da nossa vida. Precisamos ser realistas em relação à fé. Há um claro e escuro na fé. Há momentos que nós temos clareza do que Deus quer de nós, clareza da vida cristã, e momentos também que nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Há momentos que nós não conseguimos suportar o silêncio de Deus. Nós rezamos e parece que Deus não nos responde, não nos escuta. Ou seja, nós precisamos aprender que a fé, ela passa por esse claro e escuro, que em tudo isso nós precisamos manter firme o nosso coração, para que pacientemente o Senhor possa vir e dizer: toque as minhas feridas, toque as minhas chagas, para que nós possamos, ao final, dizer com Tomé: meu Senhor e meu Deus, reconhecer que também quando o nosso coração frágil, limitado, pequeno, duvidou de Deus, Ele estava presente. Deus está sempre em nossa história. Ele está sempre se interessando por nós. Nós é que muitas vezes somos afoitos em querer respostas de Deus. Por isso, crer é esperar naquilo que não se vê. Não somente aquilo que é palpável, aquilo que eu reconheço de imediato. A minha fé também me leva a surpreender-me com as maravilhas de Deus. O que muitas vezes nós não estamos dispostos a olhar para Jesus e esperar dele que ele nos surpreenda sempre com a sua bondade e com a sua misericórdia. Parece que nós queremos tudo muito claro, tudo muito bem posto, porque nós estamos num tempo onde tudo é instantâneo, tudo é muito rápido, tudo chega num clique para nós. E nós transpomos isso também para a relação com Deus. Muitas vezes nós queremos que a relação com Deus, que a nossa oração também seja tão rápida quando se chega uma mensagem do WhatsApp ou de qualquer outra rede social. Parece que nós queremos tudo muito depressa. Precisamos também nós suportar as demoras de Deus. Isso é maturidade cristã, maturidade de fé. Eu preciso aprender a suportar em minha vida o claro e escuro da fé, na certeza que Deus está sempre me amparando, está sempre me conduzindo, e que eu preciso docilmente me deixar ser conduzido por Ele, assim como Tomé foi e reconheceu: meu Senhor e meu Deus. Tanto é a mesma oração que nós, de modo piedoso, fazemos ainda hoje na Santa Missa, quando o Padre ergue a hóstia consagrada, nós dizemos em nosso coração: meu Senhor e meu Deus. Quando Ele ergue o cálice, nós também dizemos: meu Senhor e meu Deus, porque nós reconhecemos que é o mesmo Jesus
que apareceu aos discípulos, que apareceu a Tomé, é o mesmo que nós temos diante do altar. É o mesmo Jesus Cristo que está presente em cada hóstia consagrada que nós recebemos. Por isso nós dizemos, meu Senhor e meu Deus. Por isso a nossa reverência ao se aproximar do corpo e sangue do Senhor. Porque nós cremos perfeitamente que é Ele o nosso Salvador. Por isso, nessa misericórdia que hoje nós festejamos, Domingo da Misericórdia, que foi querido, que foi instituído por São João Paulo II, por ocasião da canonização da beata Faustina Kowalska, uma santa polonesa, que teve visões místicas de Jesus misericordioso. E Jesus misericordioso aparecia a ela, que do seu coração saía raios, branco e vermelho, manifestando aquilo que aconteceu na cruz. Do coração aberto de Cristo jorrou sangue e água, os sacramentos da igreja, a misericórdia de Deus sobre o mundo. Numa imagem, Jesus mostra a sua misericórdia por cada um de nós. Celebrando essa misericórdia, nós somos chamados também a sermos misericordiosos, como nosso Pai é misericordioso. Nós precisamos primeiramente reconhecer que nós somos sempre objeto da misericórdia de Deus. Deus sempre derrama e destina o seu amor sobre cada um de nós. Apesar das nossas inconstâncias, de nossas infidelidades, da nossa pouca fé, o Senhor continua nos amando, apesar de tudo isso. Ou seja, misericordiosamente, Deus move o seu amor sobre nós, a ponto de entregar o seu Filho a morrer na cruz. Então, toda a história da salvação é a história da misericórdia de Deus para conosco. Primeiro ponto que eu gostaria, quanta misericórdia. Reconhecermos quanta misericórdia Deus tem usado para conosco ao longo da nossa vida. Todos nós precisamos ter um coração agradecido. Insisto nisso, somente quem ama é capaz de agradecer. Agradeçamos ao Senhor por quanta misericórdia Ele derrama sobre nós. Se nós somos sempre aqueles que o Senhor olha com misericórdia, com amor, com paciência, com bondade, precisamos nós também transmitir essa misericórdia para com cada uma das pessoas com as quais convivemos. Precisamos querer que essa misericórdia seja entranhada, colocada em prática na sua casa. Você esposa, você esposo, que você possa agir com misericórdia com seus filhos, um com o outro, escutando mais, sem críticas, sem reclamações, valorizando as capacidades do outro, porque muitas vezes nós somos tão ágeis em criticar e tão lentos em elogiar e reconhecer quanto bem o outro me faz. Isso é agir com misericórdia, eu reconhecer a importância do outro em minha vida e dizer, muito obrigado por estar ao meu lado. Parabéns, você fez isso muito bem. Tão bem posto está isso em nossa vida, ser capaz de ter diálogos edificantes em casa. A paciência para com os idosos, de escutá-los pacientemente, o pai, a mãe, o avô, a avó. Essa misericórdia que diz que eu posso escutar aquele assunto 2, 3, 5 vezes, como se fosse a primeira vez. Porque quem ama não se cansa. Isso é agir com misericórdia também para com as pessoas que nós tanto amamos, que tanto bem nos fez ao longo da vida. Mas infelizmente, nós temos uma vida tão corrida, em onde desculpamos tudo e nós dizemos, tá bom, já chega, já escutei, não precisa repetir. Ou seja, quanta falta de misericórdia nós temos para com aqueles que tanto nos doaram a vida, tanto nos ajudaram, tanto se empenharam por cada um de nós. A mesma coisa, vocês mães, quanto sofrimento de dizer aos filhos a mesma coisa sempre. Organize seu quarto, levante cedo para a escola, faça seus deveres de casa, mas dizer isso quantas vezes for necessário, como se fosse a primeira vez. Jamais se cansem de cumprir o seu papel de mãe, de dizer vai à missa, hoje é dia de ir à missa, nos arrumemos, está na hora. Precisamos sempre recordar isso, que a misericórdia também passa por levar as pessoas para a fé e pacientemente caminhar com elas. Nisso, em relação a essa paciente dizer quantas vezes for necessário, também é um papel da igreja. Temos observado que nos últimos domingos se tem alguns avisos óbvios, mas são avisos de misericórdia, de alguém que ama, que cuida.
Se vamos à Santa Missa, não estamos indo a um piquenique. Portanto, precisamos recordar também. Não precisamos levar garrafa d'água barulhenta, não precisamos mascar chicletes, não precisamos skinnies, não precisamos de bolachas. Ou seja, é um aviso óbvio, mas por misericórdia nós precisamos de novo recordar as pessoas daquilo que é tão primordial na fé. Eu não venho à Santa Missa para ficar mascando chiclete. Eu não venho à Santa Missa para ficar comendo bolachas. Eu não venho à Santa Missa para beber água o tempo todo. Em casa nem toma água, mas chega na igreja e desidrata. Parece que a igreja é seca. Dá vontade de beber uma água do cão. Eu fico pensando, meu Deus do céu, daqui um dia vai trazer uma garrafa d'água tratorista de 5 litros. Uma saição danada. Ou seja, a misericórdia me diz, eu preciso instruir, eu preciso dizer aquilo que há tanto tempo parecia tão óbvio, quanto a vestimenta. Eu não vou de bermuda, não vou de boné, de camisa cavada, de roupa decotada. Eu não vou me expor de modo vulgar. Não porque eu estou na Santa Missa apenas, porque eu sou um filho, uma filha de Deus. Por isso eu preciso vestir com modéstia em todos os ambientes da minha vida. Não é somente na igreja, pois as pessoas sempre dizem, padre, o senhor tem que falar, sair na igreja sim. Mas eu não quero que vocês se vistam de modo modesto, de modo correto apenas na igreja. Em todos os ambientes. Porque onde quer que você vá, você continua sendo um filho e uma filha de Deus. O que adianta eu te tampar aqui na igreja, se lá na rua você vive com retalhos? Compramos retalhos ao invés de panos. Não somente aqui na igreja, também lá fora. Eu preciso querer que a minha vida, toda ela seja modelada pela fé. Não é somente aqui que eu sou chamado a ser certinho, arrumadinho. É também lá na minha casa, no meu serviço, na festa que vou, no jantar de amigos, no almoço em família. Lá também eu preciso ser o mesmo cristão, que se porta de modo condizente com a minha vocação. Que vocação, padre? Vocação à santidade, vocação ao céu. Eu não posso estar de modo vulgar, de modo indecoroso em qualquer lugar. Eu preciso estar sempre digno. É como se eu, em todos os lugares, eu me encontrasse com o Senhor. E nós sabemos que a pessoa não está confortável quando ela mesma fica puxando a roupa. Se ela se encontrasse com Jesus, seria uma coisa trágica. Sim, Senhor, benção, tudo bem? Então, Jesus, eu vim hoje meio desprevenido. Ou seja, por quê? Não somente aqui. Por que eu falo isso no dia da misericórdia? Porque é uma misericórdia da igreja para com os seus filhos mostrar-lhes onde eles estão errando. Eu não posso compreender que a misericórdia é eu aprovar tudo que você faz, dizer está tudo bem. A misericórdia é ensinar o caminho correto. A misericórdia é te colocar no caminho de Deus. Isso é misericórdia para com as pessoas. Muitas vezes nós temos muito respeito humano. Eu não quero ofender, não quero falar tal coisa. E nós vamos deixando que a pessoa caia cada vez mais em pecados maiores. E vai indo de queda livre para o inferno. Isso não é misericórdia. Isso é uma falsa misericórdia. A misericórdia verdadeira me eleva, me faz mudar de vida, gera conversão. Que nós possamos compreender que esta festa que hoje celebramos, ela tem incidência na minha casa, no meu modo de proceder. Eu preciso ser uma pessoa diferente daquilo que eu tenho sido ao longo dos anos. Se eu estou no caminho certo, que a misericórdia de Deus me sustente para permanecer nele. Mas se eu estou errado, que por misericórdia de Deus, eu tenho humildade de corrigir os meus erros, os meus vícios, as minhas manias. E que eu não continue no erro. E eu possa agradecer a alguém que me disse, que me abriu os olhos, que me fez enxergar os meus erros. De modo misericordioso me mostrou qual é o caminho de Deus. Que em nossas casas nós tenhamos também a capacidade de rezar mais. Isso é misericórdia. Eu querer que a minha família seja santa. Você pai, você mãe tem autoridade sobre os seus filhos. Isso é misericórdia.
Porque nós criamos a cultura, parece que onde tudo traumatiza. O não parece que foi extinto. Não pode dizer não, porque vai deixar a criança triste, vai constrangê-la. E nós vamos perdendo pouco a pouco a autoridade sobre os nossos filhos. Você não é amiguinho do seu filho. Você é pai, você é mãe. Você é capaz de mostrar-lhe qual é o caminho certo. Mas se nem você sabe qual é, como que vai indicar? Tudo está certo, tudo está bom. Foi isso que o diabo convenceu tantas pessoas. Tudo é bom, tudo é permitido. E nós temos visto quantos e quantos filhos estão desamparados afetivamente pelos seus pais. Porque não encontram neles referências. Porque os pais têm medo de ser pais. Não tenham medo de assumir o papel de vocês. De educadores na fé, educadores na moral. Possam de fato compreender. A maior misericórdia que eu posso ter para com meu filho é mostrar-lhe o caminho da igreja. Mostrar que ele não pode ficar indo de festa em festa. Que ele não pode trazer namorada para dormir aqui em casa. Que ele não pode ficar ficando com um e com outra. Que ele precisa viver a castidade, que ele tem que ser homem. Que a minha filha possa viver a castidade, usar roupas decentes. Que possam participar mais da igreja. Não vai quando sobra tempo, mas vai todos os domingos, porque eu vou e eles vão comigo. Você quer ir à igreja hoje? Se você quer, o papai leva. Não é se quer, você vai e pronto. Tem diálogos que não existem. E nós muitas vezes começamos com essa conversa mole. Se está confortável, se está bom. Nem sempre fazemos o que nós queremos. Fazemos o que é necessário. Se todos os dias nós fôssemos fazer somente o que desse na telha, o que nos apetecesse, que nos desse, onde nós estaríamos? O seu casamento tinha ido por ralo há muito tempo. O seu trabalho você tinha deixado há tanto tempo. Mas nós fazemos o que é certo. E isso é virtuoso. Precisamos de fato acordar. É ressurreição, é Páscoa, é vida nova. Mas nós muitas vezes criamos uma mornidão na fé. Está bem assim. Estamos acostumados assim. E nós não queremos, parece que sair dessa lerdeza, desse marasmo. Por isso Cristo vem. Ele não pergunta se quer que abra a porta para ele entrar. Ele entra. Ele diz, a paz esteja convosco. Ele sopra o Espírito Santo. Ele perdoa pecados. Ele transforma aquilo tudo. É isso que ele vem fazer também em nossa vida. Ele vem para arrebentar as portas do nosso coração, para que nós possamos ser pessoas novas, ser pessoas melhores, famílias novas. Que nós possamos de fato pedir ao Senhor que esse domingo da misericórdia nos torne cada vez mais capazes de conduzir bem as nossas escolhas, conduzir bem nossa família, e que nós não tenhamos essa falsa misericórdia, de deixar tudo como permitido, como certo, que nós aprendamos aquilo que diz Jesus. O seu sim seja sim, e o vosso não seja não. Sejamos pessoas de critério, de certo e errado, de bem e mal. Isso leva ao céu, isso conduz ao inferno. Porque também, muitas vezes, nós não acreditamos mais que exista inferno. Quantas pessoas dizem, o inferno é na terra, padre. É aquilo que a gente sofre, é aquilo que a gente passa. O diabo convenceu as pessoas que não existe inferno. Portanto, perdeu-se a referência de bem e de mal. E tudo se torna bem, tudo se torna permitido. Portanto, nós precisamos ter consciência disso a cada instante. A misericórdia de Deus não é nós sermos bonachões, frouxos. A misericórdia de Deus é nós agirmos com justiça em todas as ações, colocando sempre em prática a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.